era, tinha um cara chamado Gamma Jack, que aqui no Brasil também já foi chamado de Garoto Joia. E esse maluco é muito suspeito. Nos arquivos secretos da Agência Nacional de Supers, que vieram nos extras do primeiro filme, a Disney libera várias informações interessantes sobre vários desses heróis aí da velha guarda. Libera lá poderes, fraquezas, personalidade, até entrevistas dubladas completas. Trabalho pra super-herói da minha idade é o que não falta. Tá cheio de vilão por aí. Tem um monte de armações acontecendo a toda hora. Cara, esse material, inclusive, é bem legal de dar uma olhadinha. Tem completo no YouTube se você quiser ver depois, ok? Bom, e nesses arquivos tem informação de que o Gamma Jack conseguia lançar rajadas de radiação que iam desde queimaduras até simplesmente desintegrar uma pessoa. O alcance máximo dos ataques mais fortes dele era de mais ou menos 100 metros. Que é coisa pra caramba, por 100 metros. Como é que você vai lutar com um cara desses? Mas, cara, o que realmente me interessa nem é o poder, é a cabeça desse maluco. O arquivo da ANS diz que o Gamma Jack tinha impulsos tirânicos e megalomaníacos e que ele acreditava que os supers eram uma raça superior aos humanos. Estilo Magneto, né? Bom, o governo considerava isso tão perigoso que colocaram no arquivo que é recomendado um monitoramento de nível A nele. Meu irmão, esse cara é o Homelander das ideias. Igualzinho, né? E na entrevista do cara, pô, fica claro que ele não era flor que se cheira. Até sendo herói, ele não era. Tipo, Homelander mesmo. Ele até admitiu na entrevista, cara, que ele priorizava salvar mulheres bonitas que deixava a gente feia pra morrer. Então dou uma geral no ambiente, verifico se não tem nenhuma mulher bonitona que precise ser resgatada imediatamente. Eu começo nesse ponto sempre. Então já deu pra pegar que esse cara não é nada, gente boa, né? Pra mim, se tem alguém que consegue provar a premissa de que nem todos os supers são bons, esse alguém é o Gamma Jack. Principalmente depois de uma frustração tão grande quanto perder pro Síndrome. Cara, o Gamma Jack tem essa ideia bem parecida com o cara do bigodinho, né? De que os supers são seres superiores. Foi derrotado pelo Síndrome. Um cara que na teoria é só humano inteligente. Imagina o quão pé da vida ele não deve estar. Os humanos sem poderes, primeiro, tiram o direito dele de usar poderes. E agora o humano sem poderes acabou com ele usando robôs. Isso pode ter virado uma chavinha na cabeça do Gamma Jack, que já não era nada certinha a cabeça dele, e pode ter ligado o modo super vilão dele. Agora junta isso com o terceiro filme. Vamos lá, os supers acabaram de voltar a ser legalizados, estão virando celebridade, e agora existe até uma liga de super-heróis. Galera, pro Gamma Jack seria tipo um paraíso. Um cara que já acreditava que os supers eram superiores, pô, ele pode olhar agora pra humanidade idolatrando heróis e chegar à conclusão de que ele sempre teve certo. E daí pra ele pensar, se somos superiores, por que os humanos deveriam mandar na gente? É dois palitos, ele pode pensar isso. Vai ficar totalmente Capitão Pátria das ideias, totalmente, cara. Fora que o Pete Docter deu uma pequena descrição da trama desse filme na D23 e tem a ver com a Violeta, o Flash e o Zezé. Se liga, abre aspas. Eles querem provar que estão prontos para serem super-heróis de verdade e seus pais não estão convencidos. Então eles têm saído escondidos à noite para proteger a cidade. Isso não é bem visto em casa. Para piorar a situação, eles estão tendo dificuldade para conter o Zezé. Cara, imagina encaixar o Gamma Jack nessa trama. As crianças estão saindo de casa, tentando ser heróis, encontram um mentor que ensina pra eles que os supers são superiores. Daí o conflito fica maior, por quê? Porque o Beto e a Helena vão ter que lidar com o efeito do vilão do filme nos filhos dele. Eles vão ter que tirar essa ideologia supremacista da cabeça dos filhos dele. Pô, seria uma trama interessante demais, hein, galera? Só que tem um problema nessa teoria toda, uma coisa boba. O Gamma Jack tá morto. É exatamente, ele foi um dos heróis que foi derrotado e morto por um dos Omni-Rods do Síndrome. Ele, na real, conseguiu derrotar a versão V5 do Omni-Rod, só que morreu pra V6. Apareceu grandão lá na tela que o Gamma Jack tinha sido eliminado. Então, cara, isso meio que quebra a teoria. Mas sabe quem mais foi dado como morto pelo Síndrome? O Senhor Incrível. O Senhor Incrível lutou contra o Síndrome, mas conseguiu fugir de dentro de uma caverna. O Síndrome até mandou um drone pra averiguar se ele tinha morrido e o drone não conseguiu encontrar ele, então registrou ele como morto. Então vamos lá, o que me garante que a mesma coisa não aconteceu com o Gamma Jack? Pô, cara, se o Senhor Incrível consegue escapar, foi dado como morto, consegue fugir, o que outro, mais poderoso que ele, foi dado como morto, não vai conseguir fugir, escapar, percebe? Então sim, o Gamma Jack é um forte candidato. Tanto que no projeto Cronos do Síndrome, o Gamma Jack tinha uma nota de ameaça de 7.9. Ele era a segunda maior ameaça pro plano do Síndrome, perdendo só pro Senhor Incrível, que tinha uma nota de 9.1. Só que essas notas aí, cara, não representam o poder dos personagens, mas sim ameaça pro projeto Cronos do Síndrome. O Gamma Jack tinha poderes de radiação, então pro Síndrome, pô, que enviava robôs pra lutar com heróis, não era tão complicado de lidar. O que radiação vai fazer com o robô? Tanto que o primeiro herói que o Síndrome derrotou com a primeira versão do Omni-Rod foi o Homem Universal, que tinha o potencial pra criar um buraco negro, literalmente isso. Ele criava um buraco negro. Ele com certeza era o mais forte dos heróis da Era de Ouro. E sabe qual a nota de ameaça que o Síndrome deu pra ele? 2.9. Isso porque o Homem Universal nunca poderia usar o poder total dele, ou a galáxia inteira, pô, ia pras cucuias. Então aquela nota não é sobre poder,